E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas, esse é o canal Loucos por Novelas. Esse é o capítulo de número 24 de Terra e Paixão, novela de Valcir Carrasco, disponível na Globo às 21 horas. E vamos conversar, mas antes, por favor, compartilhe, se inscreva, deixa o like de vocês. A gente precisa chegar em 1.000 inscritos pra gente poder monetizar esse canal e eu conto muito com o apoio de vocês pra isso. Vamos começar falando desse capítulo de número 24. A gente já começa aqui com o Tadeu, ele que tá nessa fixação por descobrir quem é essa moça misteriosa. E ele, mais uma vez, ali com o Enzo, falando: dessa vez a gente precisa descobrir quem é essa moça misteriosa. E nesse caso, o que que ele faz? Nesse caso, aí o Enzo falou que pode mandar um e-mail para Anneli e esse e-mail ter como se fosse um vírus, onde ele vai poder acessar o computador dela. E ela, abrindo esse vírus, dá espaço para que ele consiga fazer alguma coisa ali, descobrir quem de fato ela é. Primeira coisa que eu me pergunto, como é que eles têm acesso ao e-mail dela? Porque, primeiro, se ela fornece um e-mail para receber um Pix, faz sentido. Só que, quando eles mandam um Pix para ela, o próprio site começa a borbulhar lá, dá barulhinho, a gente já viu várias vezes, né? Então, se o site consegue receber a notificação de que ela recebeu o Pix, talvez eles recebam o Pix pelo site, pelo programa do site. Por isso que o site faz aquele barulhinho quando entra o Pix. Porque se ela entrasse direto na conta dela, não tinha como os próprios sites que ela trabalha saber que ela tá recebendo aquele Pix ou não. Até porque a gente sabe que... A gente sabe não, já ia falar besteira. Se eu falasse, nossa, mas o Douglas já conhece muito bem de site, né? Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Não, gente, não conheço nada desses sites. Já ia me entregar aqui. Mas enfim, vamos seguir o fluxo aqui. Então, muito provavelmente, eles têm acesso ao e-mail dela, porque para poder mandar, o nosso italiano da Shopee tá aqui com a Gladys novamente, parceiro com ela, tudo, diz que ama e novamente fala que a mãe dele tá mal e que o pai dele não tá dando nada e quanto que ele precisa voltar pra Itália. E ela acaba dando o colar que ele tanto queria e, obviamente, ele vai vender. Vai pegar um dinheiro e vida que segue, não tem mais o que fazer. E aí, eis que o Tadeu faz uma surpresa pra Gladys e vai buscar lá na escola. E o coitado do italiano teve que se esconder embaixo da mesa ali. Obviamente, dá aquele suspensezinho pra ver se o Tadeu vai descobrir ele ou não, mas acaba não descobrindo. Só que o que acontece? Ele fala que vai trancar a porta da sala da diretora justamente para maior segurança e eles trancam o italiano lá dentro e a Gladys não pode fazer nada. Aí o que o italiano faz, meu povo? O italiano teve que o quê? Tentar pular a janela. É a única saída que ele tem, porque pela porta ele não vai sair. E gritar pedindo socorro vai ficar meio estranho, porque as pessoas vão se perguntar o que ele tá fazendo ali, né? Aí quando ele vai pular, a gente só escuta o cachorro latindo e sabe que tem um cachorro que pode ser que pegue ele. Aí a gente já pula pra Anneli e a Anneli recebe o e-mail ali informando uma coisa absurda, que ela ganhou um dinheiro, ela só precisa depositar não sei quanto e clicar no link, uma coisa absurda. O italiano chega mal, né, porque ele pulou pela janela e ela pergunta pra ele, dizendo que recebeu um e-mail tal, uma agulha assim que só de tu ler, tu já entende que o negócio é pura picaretagem. E me admira muito o Enzo ter feito algo absurdo dessa forma. Poderia fazer algo mais dentro da realidade, sabe? E você fala assim, não, mano, não faz sentido o cara mandar uma coisa tão absurda. Mandou dizendo que tem um cara de não sei aonde que morreu e deixou uma fortuna e que para você receber essa fortuna você tem que fazer um tanto de depositar não sei quanto. Mano, pelo amor de Deus, cara, manda uma coisa mais realista, né? Vai mandar uma coisa assim tão... Aí, obviamente, ela tá falando com o próprio picareta, né? E o próprio Luigi fala pra ela que aquilo é uma armação. E isso ele entende, né, gente? De armação, ele entende. E o Tadeu e a Gladys chegam em casa e encontram a Graça e o Daniel, eles conversando tudo, e eles falam que a Aline, a viúva, acabou sendo presa. Isso deixa, obviamente, o Daniel muito nervoso, porque o Daniel não sabia, o Daniel não estava mexendo no celular, porque a Irene, no capítulo passado, pediu pra Graça não deixar. Assim que ele descobre que a Aline tá presa, ele já dá um jeito e fala, ó, já preciso sair, preciso resolver umas coisas, e sai. Só que a Graça percebe que tem alguma coisa errada aí. E ele não foi pra casa resolver merda nenhuma, sabe? Ela entendeu e ela fala, preciso resolver uma coisa, senão eu vou passar mal se eu ficar em casa, e sai também. Eles ficam sem entender nada, mas a Graça não é boba, ela pescou ali que alguma coisa tá errada.
Depois a gente vê o Andrade e a Lucinda na delegacia, e o intuito deles é conversar com a Aline, principalmente no caso da Lucinda, porque ela tem agora um carinho, uma amizade um pouco maior com a Aline. Quando ela chega, ela pede pro Marino para poder ver a Aline. No primeiro momento, o Marino fala que não é possível, mas a Lucinda com um jeitinho pede para ele, e ele tá bem encantado por ela, então acaba deixando. E o Andrade acaba ficando um pouco enciumado, assim, não fica muito óbvio isso, mas fica porque ele percebeu que os dois já têm uma afinidade, porque eles fazem luta junto na academia. Daí a policial vem pegar a Aline fala pra Aline que ela recebeu uma visita, só que ela não sabe de quem. Quando ela vê que é a Lucinda, ela fala: Lucinda, você sente nesse momento aqui a Aline muito seca, principalmente com alguém que tá ajudando muito ela na cooperativa, sabe? Não são melhores amigas, mas eu acho que ela poderia esboçar um pouquinho mais de felicidade ao ver a Lucinda, sabe? Daí a Lucinda fala que pode ajudar a Aline nesse sentido, e a Aline fala: mas como? E a Lucinda fala que o padrinho dela é o juiz. E ela pode pedir para ele assinar o documento que deixa ela sair provisoriamente para responder o processo em liberdade. Daqui ela fala para Andrade que vai conversar com esse padrinho dela, e o Andrade fala ok, e ela fala: mas primeiro acho que é melhor você conversar com o advogado. E ela: sim, vou conversar com o advogado Rodrigo. E aqui a gente chega no momento que terminou o capítulo passado, quando o Caio pega o delegado pelo colarinho e fala para ele libertar a Aline. O delegado solta e fala para ele que ele tá um pouco acelerado, um pouco nervoso, que não é dessa forma as coisas são resolvidas, e expulsam o Caio da delegacia. Aqui o Caio chega na casa, ele confronta o pai mais uma vez, fala que sabe que foi o pai que armou tudo, principalmente o depoimento, para mandar a Aline presa. E dessa vez o Antônio, ele não tenta falar o contrário, ele não diz assim: ah, não fui eu e tal, não. Muito pelo contrário. Aqui, apesar dele não confirmar 100% que foi ele começa a falar de uma forma que ele deixa bem claro que ele tá por trás de tudo isso, sabe? Principalmente o fato dele ter falado pro Caio que a situação era o mais simples possível. Era só eles ficarem com as terras, pegarem a água que tem lá e todo mundo era feliz. Mas que a viúva não quis assim, então parece que ela tá pagando o preço pelo fato de ter decidido ficar nas terras, sabe? Daqui o Caio cruza com a Angelina, logo depois que ele discute com o Antônio. A Angelina fala: por que você não vai conversar com o xamã? Quem sabe o xamã sempre tem uma solução, uma palavra que pode ajudar nesse momento. Quando ele chega lá, a menina fala pra ele que o xamã já tava esperando por ele. Ele falou: eu não disse que ia vir. E ela: mas ele sempre sabe. E aqui ele meio que dá a entender que existe uma forma de tirar a Aline da cadeia, que é justamente água, pescaria, algo do tipo. Ele fica sem entender essas palavras aleatórias soltas ao vento, do que seria isso, né? Mar, água, pescaria, ele não entende muito, mas ok, ele vai dar um jeito e vai tentar descobrir e desvendar essas palavras. Porque de alguma forma ou de outra o xamã ele não é muito explícito, né, nas informações. Ele só joga e você tem que desmembrar aquele quebra-cabeça, meio que mesmo sem saber, né? E aqui é o momento em que a Angelina liga, parente da Cândida, fala que a Cândida que infelizmente faleceu, e a pessoa no telefone pergunta se ela deixou herança. E ela fala: acredito que sim, que ela tinha dinheiro e tal. Mas a Angelina fica chateada porque a pessoa ficou mais preocupada se a Cândida tinha dinheiro do que de fato que a Ângela morreu, e ela desligou o telefone na cara da pessoa. O Daniel chega na delegacia e pede pra ver a Aline, e o Marino acaba cedendo por ser filho do Antônio, né? Ele acaba não fazendo tanta questão de impedir, não. O Daniel vê a Aline, ele abraça ela. Ela fala que o pai dele que tá por trás disso, e ele não fala absolutamente nada, mas que ele vai tentar fazer o máximo possível pra poder tirar ela dali. Não vai fazer nada, gente. Aí aqui a Lucinda tá conversando com o advogado e falando pra ele que o juiz é padrinho dela, que ela pode conversar com ele pedindo pra ele assinar. Aí ela fala que o padrinho dela gosta de pescar e tal. E aí o Caio, que tá ali também, ele começa a entender mais ou menos o que o xamã falou, porque a Lucinda era a pessoa que ia fazer essa ligação, que ela ia pegar o tio dela que tava na pescaria e pedir pra ele assinar aquele documento pra soltar a Aline. Aí ele meio que entende as palavras soltas do xamã. E aqui a Graça, ela foi ver a Irene depois daquela situação toda que o Daniel saiu daquele jeito da casa dela, e aqui ela confronta a Irene e fala que sabe que existe uma outra mulher, que não é uma simples mulher, que é alguém que de fato é importante pro Daniel. E ela pergunta: quem? A Irene tenta não dizer
quem, nada, mas acaba falando que é a Aline, que é a viúva. Aí a Graça, bem preconceituosa que diz que como que o Daniel se apaixonou pelaquela mulher, né, suja, que não é bonita, que vive na roça, que não tem o estilo dela, né, como se o estilo dela e ela fosse mais limpa e mais bonita do que quem quer que seja. E a Irene apenas orienta ela a engravidar de fato, porque ia apressar esse casamento o mais rápido possível. Aí nesse momento o Antônio chega e pergunta se tá tudo bem, se tá tudo certo. A Irene fala que sim, que é só conversa de nora e sogra e tal. E ele fala, ok. Aí ele elogia o italiano, porque ele já recebeu a informação que o italiano conseguiu fazer uma venda muito bem lá na cooperativa, que tá indo muito bem o resultado dele. E aqui o Antônio meio que aguça, né, a Irene, porque ele fala que seria, até pensando que realmente seria interessante em dar associação pro Daniel e pra Petra, né, se o italiano continuar assim, continuar ajudando a Petra, vai ser interessante. E ela fala, isso é maravilhoso, eu sempre te falei que os meus filhos são os melhores e blá blá blá. Aí corta pra Petra, bem alucinada, fora da casinha, caminhando, feito louca, e querendo que o cara desça do cavalo, porque ela quer subir naquele cavalo. Ela não sabe nem onde é que ela tá, mas ela quer montar naquele cavalo. O Luigi chega, graças a Deus, e consegue segurá-la. Ou não, né? Bem que deveria ter deixado ela andar naquele cavalo, ela batesse com a cabeça e morresse. Que é outra personagem também que, igual o Daniel, o Luigi tenta segurar ela e leva ela pro quarto e fala, não sei como que você tá tomando tanto medicamento, eu já te tirei todos os medicamentos possíveis, como, da onde que você tá encontrando medicamento. Só que ela não fala, obviamente, né? Vai contar a fonte dela. E aqui ela finge, depois de banho tomado, que tá tudo maravilhoso, que tá tudo bem. Coitada. A mente pra ela mesma, né? E aqui nesse momento acontece a cena mais bonita da novela inteira até aqui, o velório da Cândida. Eles cantando essa música, somente voz e violão, todo mundo junto, e a entrada do caixão, eu chorei. Vou falar Se bem que eu sou uma pessoa chorona, né? Eu choro muito por qualquer cena de... Até propaganda de TV eu choro, então eu chorei muito nessa cena. E foi a primeira vez que a novela me fez chorar. Foi uma cena muito bonita. Eu acho que ela poderia até ser um pouquinho mais longa. Ela foi tão bonita que ela poderia até ser um pouquinho maior, sabe? Deles cantando e o caixão entrando. E foi uma cena muito emblemática também. Foi o abraço do Caio com o Antônio. Aqui foi uma cena emblemática que marcou um grande momento da novela, que vai ser lembrado para todo mundo que gosta de Terra e Paixão. É esse momento do abraço do pai e do filho. Acho que é a primeira vez que o pai abraça o filho. Na verdade, o filho que abraçou o pai, mas foi um momento muito bonito mesmo. Eu acho que foi uma das cenas mais bonitas. A direção, a fotografia, a forma como foi conduzida a cena foi perfeito, gente. Foi perfeito esse momento. E termina com a Aline chorando na delegacia e ela fala que naquele momento estaria tendo o enterro e o velório de uma pessoa que ela gosta muito e que infelizmente ela não vai poder estar lá. E termina. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando da novela. Não esqueça de compartilhar, deixar o like de vocês, que é muito importante. Precisamos chegar em 1000 inscritos para poder monetizar o canal. Eu conto muito com o apoio de vocês para que a gente possa chegar o mais rápido possível. Então compartilha para geral. É isso. Beijo e até o próximo vídeo.